Fala, gestor! Olha só esse corte que a gente preparou para você. Assiste aí. A gente tem um problema atual. E todo mundo sabe que o biodiesel ele faz alguma coisa que não é 100% top, porque se fosse, né, a gente usaria só biodiesel, né, produção nacional aqui. E aí eu queria, né, até para trazer para um contexto, de forma rápida, resumida, né, o Perfeito. que é exatamente o biodiesel e por que esse cara é ruim quando você mistura ele com o diesel. Vamos lá, Júlio. É uma pergunta bem interessante. Então, não é que o biodiesel seja ruim, nem que o diesel fóssil seja ruim. É Tá. exatamente a mistura dos dois. Então, é quando você Hum, mistura os dois, você tem o biodiesel, ele tem bactérias que estão ali dentro do composto do diesel fóssil. Da tá. mesma forma, o biodiesel tem as bactérias que estão lá dentro do biodiesel. E nessa mistura, o biodiesel ele é higroscópico, ele é mais suscetível ao quê? A gerar água. Tá. Então, na hora que ele gera água, ele gera um ambiente perfeito para as bactérias se o quê? Se proliferarem. E as bactérias do biodiesel, elas servem de alimentos para as bactérias do diesel fóssil. Hum, Então, elas estão lá no ambiente propício e uma se alimenta da outra e o cocô da bactéria, falando de maneira bem popular e bem mais certo, sim. fácil de se entender, é quem é a famosa borra que vai se acumulando no fundo do tanque. E essa borra, dentro dela também tem o quê? Os compostos ácidos, né? Ou seja, o ácido sulfúrico é um dos resíduos resultantes dessa decomposição. Então, esses resíduos, né, que são lá resultados dessa contaminação, é quem vai contaminando o combustível e vai prejudicando o motor de que maneira? Passando pela linha de combustível, prejudicando a parte de bomba, de bico e sujando mais ainda a câmara de combustão. Então, tanques de empresas tem lá 20 mil litros, então ele está lá, de tarde ele tem uma temperatura, à noite ele tem outra, ou seja, mudança de temperatura, o ar por si só, ele já vai gerar água, né? Ele já vai ter água, e a bactéria vai se proliferar, por quê? Porque ela está tendo aquele ambiente Úmido. mais propício para ela estar se proliferando, né? E aí, onde que entra a questão da perda de potência? Porque, assim, a borra dá problema em bomba, em bico, né? Fisicamente dá para entender, mas o que que isso, como que isso chega em perda de potência e automaticamente perder o consumo? Vamos lá. Hoje, os veículos, na hora que ele tem a queima, né, o combustível vai para a câmara de combustão. Tá, Então, na hora que existe a queima na câmara de combustão, parte do combustível ele gera energia, parte do combustível ele gera resíduo. tá. Esse resíduo gera carbonização interna no motor. Essa carbonização interna faz com que a detonação ela não seja a detonação ideal de ponto. Então, o veículo passa a sofrer uma pré-detonação, ele detona fora do tempo ideal, que aumenta a pressão, compressão, temperatura na câmara de combustão, ou seja, o veículo perde a eficiência, perde força, né? Perde torque, perde potência. Então, por isso que a gente fala, o que nós fazemos com, por exemplo, a Carbovapt, é a restauração da força. A gente devolve a eficiência de queima através de um processo de limpeza da câmara de combustão sem desmonte. Então, Sem precisar abrir o o motor. motor e ficar limpando as paredes todas ali. Isso, cabeça de pistão, válvulas, série de válvulas. Exatamente. É como se aonde fosse correr o pistão tivesse suja a parede ali e ficasse A agarrando cabeça aquilo. dele ali é onde suja mais. A Tá. cabeça do pistão, a parte de válvula, sede de válvula, então automaticamente a válvula não cede, não veda 100%, né? Então ela perde eficiência também. Aí se perde potência, o cara acaba tendo que acelerar mais para compensar, aumenta o consumo de combustível. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, isso é na parte interna do motor, né? Tá, mas isso sempre aconteceu, independente de ter mistura Sim, de biodiesel ou não. exatamente. Para fechar o raciocínio, esse problema de carbonização, ele sempre houve. O que acontece é que quanto mais biodiesel a gente coloca na mistura, esse problema ele se agrava, ele aumenta.
Não necessariamente, não necessariamente. Não. A carbonização, ela sempre vai Tá, tá tá, ocorrendo, ela sempre vai, a queima nunca vai consumir toda a tá. energia, parte vai se transformar em resíduo e não necessariamente quer dizer que foi o biocombustível, tá entendendo? Não, O não. que vai aumentar é a borra. Exatamente. A contaminação de tanque, sim. Agora ficou A claro. contaminação do tanque, sim. Por quê? Tá. Porque o biocombustível ele é mais higroscópico, então ele é mais suscetível à água e automaticamente nós temos o biocombustível de origem animal e vegetal. Então ainda tem mais esse detalhe. Hoje, a mistura que ela é feita pelo distribuidor, né? Ou seja, quem faz a mistura e adiciona o biocombustível na mistura é o distribuidor. Então, ele pode estar botando um biodiesel na mistura hoje de origem animal, amanhã de vegetal.